A nossa convidada de hoje se define como mulher negra, periférica, feminista e mãe. Sua história na política começou aos 16 anos. Exatamente, ela também faz parte da luta por moradia há mais de 10 anos e hoje atua como vereadora aqui na cidade de São Paulo. SampaCast de hoje recebe Jussara Basso. Foi uma infância, apesar de muito difícil, da grande carência que tínhamos, uma infância baseada muito pelo amor, né? Um amor matriarcal, o amor de uma mulher guerreira que é minha mãe. Na verdade, não diversidade, mas essa discrepância, essa desigualdade entre esses dois mundos me fez começar a questionar, né? De que forma seria possível intervir? Para que uma pessoa precisa ter 400, 500 imóveis no seu nome, sabe? Isso deveria ser ilegal, né? Essa pessoa provavelmente ela só nega impostos, IPTU. Nós estamos muito atrasados na discussão sobre o aquecimento global, né? A gente tem uma projeção assim de que as chuvas no próximo período elas batam todos os recordes. Nós precisamos, na verdade, assumir um papel também de questionar nossos formatos de audiências públicas. Não dá para marcar uma audiência pública num dia útil às 10 horas da manhã e esperar que um morador lá do fundão de Parelheiros, que é área de Manancial, do Jardim Ângela, venha até a Câmara participar. Olá, São Paulo, olá, Brasil. Eu sou a Carol Câmara e este é o SampaCast, o podcast oficial da Rede Câmara São Paulo. E ao meu lado hoje o repórter convidado Daniel Monteiro. Tudo bem, Dani? Tudo bem, Carol? Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos assiste. Bom dia, boa tarde, boa noite, vereadora Jussara Basso. É um prazer recebê-la aqui com a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Prazer é todo meu. Muito obrigada pelo convite. Imagina. Vereadora, vamos começar fazendo jus ao nome do programa, né? A senhora nasceu aqui na cidade de São Paulo, na região sul exatamente. Eu queria que você contasse como que foi a sua infância na região, onde exatamente a senhora nasceu. Eu nasci ali na fronteira tríplice, né? Eu estou no limite de São Paulo, já chegando em cidades de Imbu e Taboão da Serra. Quase no limite, um quarteirão, eu estou em qualquer uma das duas cidades. Minha infância, eu sou filha de uma mãe solo. Minha mãe criou eu e mais 4 filhos, sozinha, 3 mulheres e um homem. Uma infância bastante carente, né? Tendo em vista que naquela época minha mãe diarista, ela trabalhava para criar os filhos, saía às 5 horas da manhã, chegando à meia-noite em casa. E dessa forma, muitas vezes esperávamos ela chegar para poder comer as sobras da casa da patroa, enfim. Foi uma infância, apesar de muito difícil, da grande carência que tínhamos, uma infância baseada muito pelo amor, né? O amor matriarcal, o amor de uma mulher guerreira que é minha mãe. E essa infância, essa luta, foi o que te colocou no caminho da política? Porque você entrou na política com 16 anos, né, vereadora? Como que foi essa aproximação com a luta política de fato? Essa aproximação se deu justamente por essa carência, né? Primeiro, por você perceber que as dificuldades que passávamos não era a mesma realidade de uma minoria muito restrita da sociedade paulistana. Eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade. Naquela época, o meu salário mal dava para comprar uma cesta básica. Enquanto via-se que os filhos das grandes fortunas, né, dos grandes sobrenomes, eles viviam muito bem, né? Andavam com motorista particular, iam para a escola particular, iam a clubes, comiam bem. Então, essa diversidade, na verdade não diversidade, mas essa discrepância, essa desigualdade entre esses dois mundos me fez começar a questionar, né, de que forma seria possível intervir, né, de por que nós, moradoras da periferia, a gente não conseguia alcançar de fato um emprego que nos trouxesse uma renda que permitisse lazer, cultura, esporte, nos vestir, comer bem, ter uma moradia digna, porque não diz respeito a 300 cômodos numa casa, mas pelo menos o suficiente para que uma família de 5 pessoas possa viver com mais dignidade. Uhum. Então eu passei a ler mais, né? Naquela época eu conheci um cara assim excepcional, o senhor Raimundo, que era militante do PT na época, fazia o trabalho de base, e aos 16 anos que eu realmente comecei a me engajar, não como uma militante orgânica de algum partido ou de alguma organização, mas como uma militante independente que tinha fome de conhecimento político.
Legal. E os problemas da época que você começou a militar, eles ainda são os mesmos ou mudou muita coisa nesse tempo, vereadora? Olha, o cenário mudou, mas essa mudança foi tênue, no sentido de que digamos, menos de 2 décadas para cá, as pessoas mais pobres começaram a acessar bens de consumo, né? E puderam financiar veículos, alugar uma casa melhor. No entanto, isso não alcançou 100% da população carente. Nós ainda vemos pessoas morando em áreas extremamente insalubres, sofrendo com as enchentes, não tendo o que comer, não tendo como trabalhar, como criar os filhos. Então, a mudança ainda não é o suficiente. Especificamente sobre moradia, né? Que é uma das suas pautas. Como o cenário era na época que você começou nessa luta política e como você enxerga hoje? A gente ainda tem um déficit de moradia muito grande, a gente ainda tem um problema de moradias extremamente inseguras em áreas periféricas. Houve mudança, mas como você avalia essa mudança até hoje e o que precisa ser melhorado? Acho que é a pergunta de ouro também. É a pergunta de 1 milhão, né? Na verdade, existem 2 questões que eu acho que são absolutas quando você trata do tema de moradia. Primeiro, que o déficit habitacional ele é crescente. Crianças nascem todos os dias e amanhã serão adultos, mães, pais, enfim. Quem casa quer casa, né? Sim. Quem se torna adulto quer uma casa. E você não produz terra. A terra continua sendo a mesma e você vai precisar de fato que a cidade ela se organize no sentido de garantir moradia digna para todas as pessoas. Mas isso não acontece a partir do momento que o número restrito é proprietário de grandes latifúndios urbanos. E você precisa de uma política, veja, quando você tem uma área que ela está ociosa, que ela não produz alimentação, que ela não produz moradia social, para desapropriar essa área, você vai ter que pagar o valor venal da propriedade, ou seja, o valor de mercado. Isso é extremamente injusto. A partir do momento que essa área está ociosa, ela deveria também sofrer uma desvalorização gradual, para que fosse mais fácil a desapropriação dessa área para a destinação de moradias populares. Então, na verdade, a gente precisa mudar as leis para que a gente consiga produzir habitação no sentido de atender 100% do déficit habitacional. E isso quer dizer que a gente precisa começar a atrelar a taxa de natalidade à projeção do número de moradias que a gente vai precisar daqui a 20, 25 anos. Enfim, são questões que são extremamente difíceis, né? Precisa se mudar muita coisa da nossa estrutura. Eu vou até fugir um pouquinho do roteiro, mas aproveitando esse gancho, vereadora, existe uma dificuldade de compreensão das pessoas do papel da moradia. Moradia tem que ter um papel social, tá na Constituição. E elas acham que não, só porque eu comprei é meu e se eu quiser largar. Como também romper essa barreira? Conseguir educar para que as pessoas entendam que não, esse acúmulo de bens, esse acúmulo de terra, esse acúmulo de propriedades não é saudável para a vida em sociedade. Sem dúvida que não. E outra coisa que eu acho um ponto muito importante quando a gente trata da questão de moradia, quando você tem moradia digna, que as pessoas vivem bem, você vai diminuir a fila de necessidades de atendimento médico, da saúde mental. Você vai ter crianças que produzem mais na educação, você vai ter pessoas saudáveis trabalhando. Se você trabalha e mora na mesma região, você não tem que pegar ônibus lotado 3 horas para ir para o trabalho, 3 horas para voltar para casa. Não vai ter aquelas preocupações de será que eu vou ter uma casa quando eu voltar para casa? Será que a enchente não levou? Será que não caiu? Será que vai ter reintegração de posse? E, além disso, o município também passa a arrecadar mais. Então, quer dizer, tudo é um efeito dominó, né? E nesse sentido de que você diminuir esses grandes latifúndios é mais saudável no sentido de que para que uma pessoa precisa ter 400, 500 imóveis no seu nome, sabe? Isso deveria ser ilegal, né? Essa pessoa provavelmente ela só nega impostos, IPTU, enfim. Então a gente precisa pensar numa política pública de atendimento à questão habitacional que retire do mercado imobiliário o poder que tem.
Vereador, o Daniel falou da questão da moradia social, né? Que muita gente não olha com bons olhos. Na verdade, as pessoas que têm mais poder aquisitivo, né? Que, como a senhora falou, às vezes tem 400 imóveis. Mas vamos falar um pouco também da questão dos movimentos de moradia, porque eles também são muito recriminados. Como que é a rotina de um movimento? Porque deve ser muito difícil você estar ali lutando diariamente por moradia digna aqui na cidade de São Paulo. É claro que toda a regra tem sua exceção, mas eu quero falar da luta legítima por habitação. Né? Primeiro que um movimento não invade um terreno querendo favelizar, criar uma favela ali. Está lutando por moradia digna. E quando se aponta que aquela área está ociosa, está apontando uma ilegalidade. A Constituição diz que toda a propriedade tem que cumprir a sua função social. A função social da terra é produzir alimentos ou produzir habitação. Neste sentido, é reivindicar do poder público que aquela área seja comprada e destinada para moradia social. E a moradia social quer dizer que aquelas pessoas que estão ocupando, elas vão ter condições de pagar por aquela moradia. Então, veja, a reivindicação não é um crime, na verdade, é uma reivindicação para que a lei seja cumprida. É muito básico, né? É muito de princípio mesmo, é uma reivindicação pelo direito que já está expresso na Constituição. Exatamente. Vereadora, e partindo disso, como foi para entrar na vida política como vereadora? Como foi a sua aproximação para chegar aqui na Câmara Municipal de São Paulo? Como surgiu essa faísca também? Olha, eu vou ser muito sincera. Nunca houve um projeto individual meu para ocupar uma cadeira no legislativo, no executivo, enfim, eu nunca tive a intenção de ser candidata. Naquela época, fazia parte de um movimento social, onde houve uma definição coletiva que haveriam candidaturas, né? 2020 isso. Então, fizemos uma filiação democrática ao partido do qual eu faço parte hoje. O pessoal, filiação democrática é mais ou menos você não fazer parte orgânica de um partido, mas estar com um partido para concorrer nas eleições. Fiquei suplente em 2020 e eis que com a eleição da Erika Hilton, a deputada federal, assumi em fevereiro deste ano. Assumi com plena convicção de que estou aqui para cumprir o papel pelo qual milhares de pessoas votaram em mim. No entanto, não quero me acostumar a estar sentada na cadeira do parlamento, porque a partir do momento que eu me acostumar com isso, eu vou perder minha essência, que é a luta diária por mudanças sociais, estar com os meus nas quebradas, conversando e dialogando sobre as mudanças que nós precisamos construir ainda para que a gente tenha mais igualdade. E já que você falou que vai continuar sendo a Jussara Basso ali, que sempre lutou, quando você chegou aqui no parlamento, você deu de cara com 55 vereadores na casa, muitas ideias diferentes. Era muito diferente do que você imaginava ou era parecido com o que você pensava que fosse o Legislativo paulistano? Eu acho que para todos nós, marinheiros de primeira viagem, né? Quando a gente chega aqui, a gente percebe que é totalmente diferente, né? Na verdade, você encara a instituição da mesma forma que você vê o período eleitoral. A polarização, os debates, enfim. E aqui não, aqui na verdade é mais o diálogo, né? Você sentar e usar estratégias de convencimento. Olha, eu tenho essa pauta, eu preciso do seu apoio. Então, é muito mais saudável, vamos dizer assim, o espaço do que, de fato, o período eleitoral com o qual nós estamos mais acostumados como cidadãs, como cidadãos. E nesse meio tempo, como tem sido também conseguir ouvir o público, já que você falou que não quer se afastar, não quer perder esse contato com a quebrada, como tem sido a sua atuação também para ter esse contato, para manter o diálogo, mas tem muita coisa que tem que fazer aqui dentro, né? Tem esse... Bom, eu divido bem minha semana, né? Às segundas, terças, quartas e quintas, eu estou na Câmara. Até por conta das plenárias ordinárias e extraordinárias que acontecem, mas também para estudar aquilo que está se tramitando, os projetos que nós estamos protocolando. Sexta, sábado e domingo, eu tenho ido até a minha base, né? Eu ando São Paulo inteiro
inteira, todas as quebradas, fazendo visitas, conversando, verificando os problemas que existem, fazendo alguns diálogos com as subprefeituras, né, vendo o que é possível ser feito de recapeamento asfáltico, algumas questões que são ligadas, por exemplo, à Sabesp, que a gente manda ofício, que a gente procura se reunir também com as empresas de energia elétrica, de saneamento básico, para solucionar a falta de água que continua, enfim. Mas tem muitos problemas que a gente precisa resolver a longo prazo. Nós estamos muito atrasados na discussão sobre o aquecimento global, né? A gente tem uma projeção assim de que as chuvas no próximo período elas batam todos os recordes. Na noite de ontem, por exemplo, houveram alagamentos em várias regiões da cidade de São Paulo. Então, nós precisamos iniciar esse debate com outros parlamentares da casa para que a gente busque soluções a longo prazo. Eu acho que não só a cidade de São Paulo, mas acho que o Brasil está atrasado nessa questão, né, vereadora? Sem dúvida nenhuma. Nós todos estamos, né? Infelizmente, nós não investimos o suficiente em energia renovável, nós não investimos o suficiente em captação de águas fluviais, na questão, nós impermeabilizamos os grandes centros urbanos assim de uma forma muito irresponsável, mas isso não é culpa do atual governo, seja ele federal, estadual, municipal. Isso vem de um longo período. Agora, para que a gente consiga reverter esse processo de permeabilização, resolver essa forma descuidada que a gente tratou o meio ambiente, a gente vai precisar de muito tempo. Quando a gente pensa nessa forma de ressignificar, vem muito planejamento, não planejamento. Nós passamos por uma discussão muito grande do PDE, o Plano Diretor Estratégico, nesse primeiro semestre. Agora a gente começa uma discussão do zoneamento. Como a senhora enxerga essa segunda etapa de discussão, justamente tendo em vista esse aspecto ambiental, por exemplo? A gente foca na moradia, mas o meio ambiente, a forma como vai ressignificar, até onde colocar investimento em transporte público, é essencial também nesse debate, né? Sem dúvida. É um exemplo disso. Quando você faz um grande projeto, seja ele de habitação, ou, enfim, quando você verticaliza a cidade, você tem que destinar uma área de compensação ambiental. Hoje nós vemos que muitas empresas utilizam áreas de eucaliptos para isso, né? Eucaliptos, você sabe, ele suga do solo, ele retira a umidade e é mais nocivo do que benéfico, na verdade. Então, nós precisamos regulamentar isso para que as grandes empresas, ao invés de oferecer eucaliptos como compensação, ofereçam áreas com árvores nativas, né, da nossa Mata Atlântica, da nossa Mata Amazônica, para que, de fato, ocorra uma compensação e, na verdade, também estabelecer que as áreas permeáveis dentro desses grandes condomínios ela seja maior, né? Porque a gente precisa que a cidade respire. A gente precisa também que o solo ele tenha capacidade de sugar a água da chuva. E a gente precisa encontrar meio termo para isso. A gente não precisa verticalizar tanto a cidade para urbanizar. A gente precisa, na verdade, buscar outros mecanismos. Um exemplo, a cidade de São Paulo não investe em asfaltamento ecológico, que é uma espécie de asfaltamento que ele garante a permeabilidade do solo. Nós precisamos avançar nisso também. Eu vou até, de novo... Lógico, vou fica cortando. tranquilo. Vereadora, e como também fazer esse debate com a periferia? Porque, por exemplo, a cidade, em alguns pontos ela não tem mais para onde crescer, ela está crescendo cada vez mais para a periferia, mas você tem represa Billings, você tem áreas de preservação ambiental, cada vez mais ela está se aproximando de pontos que a gente não pode permeabilizar, a gente não pode desmatar, mas a população precisa de moradia, a população da cidade cresce. Como também equilibrar e dialogar com essa periferia para que ela entenda, se aproprie e venha aqui bater e reclamar de como a política está avançando? Nós precisamos, na verdade, assumir um papel também de questionar nossos formatos de audiências públicas. Não dá para marcar uma audiência pública num dia útil às 10 horas da manhã e esperar que um morador lá do Fundão de Parelheiros, que é área de Manancial, do Jardim Ângela, venha até a Câmara participar, né? Essas audiências precisam acontecer num sábado à tarde, no céu de uma dessas regiões, mas antes dessa audiência acontecer, o material a ser debatido ele precisa ser levado até lá, de uma forma mais didática,
de uma forma que as pessoas possam compreender esses mapas, o que vai afetar a sua região, em que ela pode contribuir, e as pessoas precisam ser ouvidas com mais qualidade. Na verdade, quando a gente se aproxima o poder público da população, são tantas as demandas que fogem muitas vezes das pautas que a audiência pública propõe. E acaba que aquilo também acaba não sendo utilizado para nada, não porque não tenha sido ouvido, mas porque naquele momento específico a gente estava discutindo PDE, a gente estava discutindo zoneamento. Então, as pessoas, para se apropriarem, elas precisam conhecer. E para elas conhecerem, a gente precisa sair da nossa zona de conforto. Nós temos feito muito isso, né? Como mandata, como gabinete, ido até a quebrada, levado os temas das audiências públicas e procurado esclarecer. Mas nós precisamos de um movimento mais amplo em relação a isso. A senhora falou dessa questão de levar as audiências públicas. O que a gente percebe muito é que, por exemplo, a gente tem audiência pública do plano diretor na região leste, lá na cidade de Tiradentes, por exemplo. E realmente os temas acabam fugindo um pouco do plano diretor, porque as pessoas não conseguem vir aqui na Câmara durante a semana e tem ali uma oportunidade. Falou, opa, é do plano diretor, mas eu vou falar o que está acontecendo aqui, ó. Quais são os problemas da minha região? Exatamente isso. E é por isso que o parlamento precisa se aproximar mais. Fizemos uma audiência pública, que não foi tão massiva, mas bastante significativa, lá no Itaim Paulista, da Comissão de Administração Pública, da qual eu faço parte. Fomos debater o tema enchentes. E em momento nenhum se fugiu da pauta. Mesmo quando uma das mulheres colocou o tema das tags, né, o transporte, ela colocou relacionando isso às enchentes, porque existe um limite de quilômetros. No entanto, se prevê que em áreas que você tem obstáculos urbanos, esse limite de quilometragem ele pode ser menor. Ela colocava exatamente isso como ponto, porque a barreira que eles colocam é justamente as enchentes que impedem muitas vezes a criança de fazer esse trajeto, porque acaba aumentando muito para chegar até a escola, até a creche. E isso foi um ponto importante. As pessoas sabiam exatamente o que estava sendo tratado e levaram as pautas relacionadas ao tema e saíram bastante satisfeitas com os esclarecimentos do Executivo sobre o dique que deve ser construído, sobre outros mecanismos para garantir a diminuição das enchentes. Então, é isso que a gente precisa. Precisa que o tema daquela audiência ele chegue na população antes da própria audiência. E isso é através do quê? Através da comunicação em rádio, em televisão, pela internet, com áudios enviados por WhatsApp, tendo em vista que algumas pessoas não têm uma leitura que lhe permita, na verdade, interpretar o texto que está sendo enviado, enfim, dessa forma. Você se sente, voltando também a falar do seu mandato, você se sente representante dessa parcela, já que dá para ver que a senhora tem um cuidado muito grande de ser didática, de explicar. Isso eu acho muito interessante, pensando num podcast, porque às vezes as pessoas vão estar ouvindo também. Você acha que falta um pouco mais de conscientização também dos agentes políticos como um todo para ter esse cuidado de dialogar com a população? Sem dúvida nenhuma. Veja, durante muitas vezes, em alguns temas importantes para a sociedade, por exemplo, a reforma da Previdência Social, das leis trabalhistas, nós fizemos jornais para distribuir para a comunidade, explicando os temas. Por muitas vezes, nessas distribuições, eu me vi fazendo a leitura e a interpretação para várias pessoas. Existe uma questão que a gente precisa levar em consideração. Uma coisa é você estabelecer que a população ela já está alfabetizada. Outra coisa é compreender os limites também da nossa educação, da nossa alfabetização. Nós precisamos ser mais didáticos. A gente precisa aprender que não dá para entregar um jornal, um panfleto para as pessoas cheios de siglas e cheios de, enfim, de questões que muitas vezes para nós é mais difícil, né? Juridiquês, como dizem. Então, assim, a gente precisa ser mais didático, a gente precisa ter mais cuidado, a gente precisa estar mais próximo da população e a gente precisa levar a informação de uma forma a ser compreendida. E, vereadora, você chegou em fevereiro, né? Como você já disse, é pouco tempo aqui na Câmara. O que você já conseguiu fazer? Quais são as suas principais bandeiras aqui na Câmara, por enquanto? Porque eu acho que quando o vereador chega aqui, amplia tanto.
A nossa principal bandeira, sem dúvida nenhuma, é a moradia. E a moradia a gente compreende como um portal para todos os outros direitos. Quem não tem CEP não matricula o seu filho na escola, não consegue um trabalho com a carteira assinada, não é atendido pelo SUS. Quem não tem CEP simplesmente perde a sua cidadania. E é por isso que a habitação é um tema tão importante. Neste primeiro período que nós nos dispusemos e colocamos mais força nisso, foi no debate ao PDE, foi elencar os pontos que nós estávamos frágeis no plano diretor estratégico e agora na lei de zoneamento, né, incluindo principalmente o debate sobre as áreas de ZEIS, que são zonas especiais de interesse social, que precisam ser ampliadas, mas principalmente a descentralização da cidade de São Paulo no sentido dos investimentos, né? Nós precisamos que os recursos que cheguem lá em Marcilac, lá em Parelheiros, lá no Jardim Ângela, em Itaim Paulista, sejam proporcionais aos valores que chegam na Sé, no centro de São Paulo, né? O orçamento ele precisa pensar a cidade de São Paulo como um todo e, neste sentido, para além de você ter o zoneamento que permita a construção de moradia social, você também tem orçamento para garantir os equipamentos públicos. Ainda sobre a discussão do PDE e agora, consequentemente, o zoneamento, que é a segunda etapa, qual a sua avaliação do texto final do plano diretor que foi aprovado aqui, que está embasando esse começo de discussão? Para quem está acompanhando a gente agora, a gente está gravando esse programa no meio de outubro, começo por meio de outubro, né? Então o zoneamento está chegando aqui na casa, a gente ainda vai ter um extenso debate, pelo menos até o final do ano. Qual a sua avaliação dessa primeira etapa do processo? A minha avaliação ela não é muito boa. Tendo em vista que a gente aumenta o gabarito construtivo em várias áreas, né, excepcionalizando o número de pavimentos de cada prédio, o número de andares, isso acaba aumentando a hipermeabilização da cidade, como eu acabei de dizer. Nós precisamos trazer todo este debate, mas para o lado também da questão ambiental. Né? Nós já estamos atrasados com isso, e quando a gente tem um plano diretor que visa a hipermeabilização e a verticalização da cidade, nós estamos realmente dando as costas para o meio ambiente e nós estamos deixando de pensar nas enchentes, nós estamos deixando de pensar que isso acaba aumentando, na verdade, a necessidade de uma revisão da estrutura de esgoto, né, de infraestrutura urbana e todas essas questões. Vereadora, falando sobre a lei de zoneamento, a gente vai ter muitas audiências públicas, provavelmente, né, para discutir essa questão. E a gente precisa realmente, como a senhora falou, tentar levar termos mais fáceis para a população. Porque ZEIS são termos difíceis, né? Para a gente, às vezes, é difícil quando um projeto chega aqui são projetos deste tamanho, com muitas siglas. A gente precisa mesmo tentar levar para a população nas audiências públicas de uma forma menos teórica, né? Para a população conseguir entender. E eu queria até falar que aqui na Rede Câmara a gente fez um trabalho para isso. A gente tem até um material já, né? No nosso canal no YouTube, tentando explicar para a população. Então, quem quiser acompanhar, é só entrar no youtube.com/Câmara São Paulo, porque a gente tem algumas informações sobre a lei de zoneamento de uma forma mais clara para a população, de uma forma mais didática, para aproximar mesmo, né? O que acontece na cidade, o que acontece aqui no parlamento com a população. Isso vai muito ao encontro do que a senhora falou, que assim, tentar dialogar de fato com a população, não deixar restrito, né? Conseguir que a população se aproprie do debate político. Exato. E nesse sentido também, como chamar essa população? Porque a gente também tem... Isso é um debate interno nosso, vamos até expandir já. Como conseguir cativar a população também para ela se apropriar de política? A gente viveu momentos tão complicados em política macro, antipolítica, a gente não gosta, a gente Não, o que nós estamos fazendo agora nesse diálogo A3 é política, nós estamos debatendo ideias. Como a senhora também enxerga trazer essa população, fazer ela se apropriar do termo política para que acesse, para que consuma os nossos conteúdos, para que ela se aproprie dessa discussão macro? Mais uma pergunta de milhões. Não, eu acredito, nesses meus 47 anos de vida,
que, infelizmente, a política institucional ela foi se distanciando, né, das comunidades. Quando você tem já uma dificuldade extrema de você chegar ao centro de São Paulo e quando todas as secretarias, a Câmara, a Alesp, o governo estão no centro, e mesmo tendo subprefeituras, que seria a ideia de descentralizar o poder público, essas subprefeituras também estão localizadas longe dos limites da cidade, acho que existe um caminho inverso a ser feito, né? Foi o que eu disse. O parlamento tem que ir para a comunidade, as audiências públicas têm que ir para a comunidade, os parlamentares, o executivo, enfim, as secretarias, e se dispor a ouvir de fato, né? Ter mais, não sei se audiências públicas, mas ter mais espaços de ouvir. As pessoas, elas estão muito longe daquilo que é a autoestima, as pessoas se sentem menosprezadas, diminuídas, marginalizadas. Às vezes é difícil você falar até com um vizinho, que dirá com alguém que você julga que está acima de você. Então, existe uma necessidade, de fato, de escuta. E essa escuta só é possível se a gente criar outros mecanismos para que ela aconteça. Né? Quando você fala audiência pública, muita gente já fala, não vou lá. Né? Então, você precisa buscar outros mecanismos para que essas pessoas possam se aproximar do poder público e também que você aumente a compreensão daquilo que é debatido nessa casa e de que forma as decisões dessa casa elas intervêm diretamente na vida das pessoas. Vereadora Dani, a gente ainda tem muito assunto aqui para conversar, né, no SampaCast, mas a gente tem que fazer um rápido intervalo, então fique por aí que o SampaCast volta já. Dani, tá gostando do episódio de hoje? Carol, para variar, esse episódio tá imperdível, e ainda mais porque a gente está conversando com uma vereadora nova, né? E se você quiser assistir essa e outras entrevistas do SampaCast, é só se inscrever no canal oficial da Câmara São Paulo no YouTube. Isso aí, aponte seu celular para o QR Code aqui na tela e inscreva-se já. Te espero lá. Até mais. Oi, já conhece o programa Em Tramitação? Ele te apresenta as propostas que estão sendo discutidas e debatidas atualmente aqui na Câmara, viu? Além disso, mostramos como você pode entrar em contato com vereadores e vereadoras da casa. O Em Tramitação vai ao ar todas as segundas-feiras, às 9h20 da manhã. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal oficial no YouTube, porque lá você fica sabendo de tudo o que acontece aqui na Câmara. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Olha, eu costumo dizer assim que eu quero muito que outras mulheres tenham seu espaço de voz garantidos através da minha presença aqui. Nós precisamos de creche em horário noturno também, nós precisamos de mais vagas em creche, nós precisamos melhorar a iluminação das nossas quebradas, porque essas mulheres estão correndo risco na rua por ruas escuras, porque o transporte para muito longe da casa delas, melhorar a segurança. Você não pode pensar o extremo da Zona Sul e o extremo da Zona Leste da mesma forma. Você precisa pensar de formas diferentes, no sentido de que você tem territórios extremamente planos, onde você tem uma área permeável imensa, como é o caso do Item Paulista. Você tem o Parque do Tietê, que contorna toda aquela região que ainda sofre com enchentes. Eu tô lavando roupa das 7 às 11 da noite, tô sendo mãe. A minha filha tem 19 anos, já é uma mulher super engajada também, é uma grande liderança para a idade dela. De volta com o SampaCast, hoje recebendo a vereadora Jussara Basso. Vereadora, a gente falou um pouco desses seus primeiros meses na Câmara, né? Uma das suas principais bandeiras é a questão da moradia. Eu queria saber se tem algum projeto que a senhora queira destacar, que a senhora já apresentou aqui na Câmara. Bom, nós tentamos incluir no plano diretor estratégico uma excepcionalização para mulheres vítimas de violência doméstica na fila da habitação, né? Entrou como parágrafo, mas agora também o nosso projeto de lei é justamente o que nós estamos nos debruçando mais tempo, é a excepcionalização para que as mulheres elas estejam como prioridade absoluta na fila para habitação e que as mulheres vítimas de violência doméstica sejam atendidas como prioridade nas moradias que já estão sendo construídas. Por que isso? A gente compreende que a mulher
mulher que continua num lar violento, ela continua porque ela é totalmente dependente do agressor. Então, quando ela tem uma casa para onde ir com os filhos, ela vai conseguir deixar esse lar violento. E a grande maioria das mulheres que continuam com o agressor, elas estão por esse motivo, né? Chega a ser absurdo que a gente não consiga ajudar essas mulheres nesse momento tão difícil. Exatamente. O mecanismo que nós temos é medidas protetivas. Até estava conversando esses dias com o jurídico da nossa mandata sobre essa questão. A medida protetiva, ela deveria funcionar como uma lei que assegura a pessoa que viu um homicídio ou que viu uma situação de violência, para que essa mulher fosse retirada daquele lugar, né? Proteção à vítima, a palavra mais correta. Proteção à testemunha. Então, por que não proteger a vítima? Porque essa mulher não é acolhida pelo Estado e levada para uma outra cidade com recursos para que ela possa sobreviver e se libertar, né? Não adianta você dar uma medida protetiva se a mulher vai morar no mesmo bairro que o agressor, na mesma casa que morava com ele, que ele sabe onde ela mora, sabe o horário do trabalho, que horas ela busca o filho na escola, que horas ela está sozinha. De que serve a medida protetiva no final? Exatamente. E a gente tem um problema endêmico de violência doméstica e violência contra a mulher. Inclusive, estamos ultrapassando índices de todos os tipos de violência. Ainda é um problema pouco debatido também, né? Acho que colocou-se uma roupagem em cima da Lei Maria da Penha como o patamar que ela tem, mas a gente ainda discute pouco. A gente não está discutindo esses índices elevados, por exemplo. A gente não discute o todo, né? Porque quando você pensa o ciclo de violência, você pensa em toda uma questão familiar. De que forma uma criança, um menino, se torna um homem violento no futuro? Qual foi essa linha cronológica que levou a este momento? Então, assim, você precisa, na verdade, pensar que nós não temos estrutura de atendimento psicossocial no Brasil como um todo, não é só na cidade de São Paulo, né? Você não tem famílias estruturadas que garantam uma qualidade de vida onde você não afete psicologicamente uma criança. Então, você precisa pensar em todo este contexto também, né? Você pensar só em uma lei que garante à mulher, primeiro, para que o agressor seja punido e a mulher tenha uma medida protetiva, mas e todo o outro resto, né? Moradia, emprego, educação, saúde, transporte, enfim, todas essas questões. Nós precisamos pensar como um todo, porque as estatísticas de feminicídio no Brasil estão aumentando tanto. O que falta a gente fazer? A gente precisa modificar a nossa forma de ver também. E ver com mais qualidade é ver que muitos desses homens são pessoas que precisam de atendimento psiquiátrico, psicológico, eles precisam de acompanhamento. Nós precisamos saber onde esses homens estão, né? A justiça precisa encontrar um caminho de que esse homem que a violentou, agrediu, assassinou uma mulher aqui, ele pagou para a justiça, mas ele saiu do estado e foi para o outro estado. E nós perdemos ele de vista. Aqui ele vai fazer de novo. Então, nós precisamos que ele pague juridicamente, que ele, enfim, para a justiça, mas que aqui ele seja acompanhado psicologicamente, para que ele não faça de novo. Ao mesmo tempo que as mulheres precisam ser resguardadas desses homens. Você falou dessa questão do acompanhamento psicológico, falou da questão das crianças. Muitas crianças ficam anos vendo a mãe sendo agredida ali, crescem com aquilo. É um trauma absurdo para uma criança e, às vezes, para um menino, aquilo é o certo. Exato. Ele conviveu a vida inteira com aquilo e ele acha que aquilo é o certo. Quando ele cresce agredindo a namorada, agredindo a mãe. E aquela menina ficar com trauma eterno, assim, se não tiver um acompanhamento psicológico para essas crianças também. Exatamente, para elas principalmente, porque você precisa que essas crianças compreendam que aquele ambiente não era um ambiente saudável e que aquilo não é o certo, né? Assim como um menino vai crescer entendendo que bater na mulher é o certo, a menina vai entender que apanhar de um homem também é o certo. E, vereadora, como mulher negra e periférica, como que é trazer essa representatividade aqui para dentro do Legislativo? Olha, eu
costumo dizer assim que eu quero muito que outras mulheres tenham seu espaço de voz garantidos através da minha presença aqui, né? E neste sentido, a gente percebe mais uma vez, trazendo novamente o elemento, como nós estamos distantes das periferias e como dificilmente a gente consegue trazer essas mulheres para o debate dentro da casa. Então, a gente tem feito esse caminho inverso, indo até a periferia e conversando com essas mulheres de que forma a gente consegue intervir com o nosso trabalho como mandata na vida delas na quebrada. E, neste sentido, alguns debates que são os mais importantes. As vagas em creche, as mulheres que trabalham fora do horário comum, que é das 8 às 5 da tarde, que trabalham no horário da noite, saem às 6 da noite, aonde deixar os filhos. Nós precisamos de creche em horário noturno também. Nós precisamos de mais vagas em creche. Nós precisamos melhorar a iluminação das nossas quebradas, porque essas mulheres estão correndo risco na rua, por ruas escuras, porque o transporte para muito longe da casa delas, melhorar a segurança, né? Outro debate em relação às mulheres vítimas de violência. A gente precisa que a Patrulha Maria da Penha funcione com mais efetividade, porque essas mulheres saem de casa com medo de encontrar o ex-companheiro violento na rua. Então, são esses os debates que temos feito. Além desse debate, nós estamos chegando em novembro, mês da consciência negra, e o racismo é um tema também, e o preconceito muito levantado pelo seu mandato, por as discussões que você traz. Como, vereadora, como você enxerga essa luta antirracista e como você tem trazido essa pauta aqui para casa? Nós estamos debatendo muito a questão da educação afro-brasileira nas escolas, porque nós temos uma lei federal que ainda não foi regulamentada nos municípios do Brasil. E isso traz um problema porque, se você não tem pessoas capacitadas para debater o tema, né, a cultura africana, a cultura dos países africanos, dos povos escravizados dentro das escolas, você praticamente é como se ali não existisse. E para ser implementada, nós precisamos de educadores capacitados para que ela seja implementada. E nesse sentido, nós precisamos de uma atuação do município de São Paulo, assim como todos os municípios do Brasil, para que essa capacitação aconteça e para que a gente tenha educação. Porque desta forma, conhecer melhora infelizmente, essa estrutura racista em que vivemos. Em outros sentidos, nós precisamos também de leis mais afirmativas sobre a questão da nossa liberdade dos cultos de matriz africana. Infelizmente, hoje tem uma casa de candomblé na Zona Leste de São Paulo sofrendo de uma quase reintegração de posse. Nós não conseguimos reverter isso. Provavelmente, nos próximos dias, essa casa seja reintegrada. Uma casa que já faz 64 anos que existe lá no Cangaíba. Então, são casas sendo depredadas, sofrendo todo tipo de violência. Nós precisamos que a nossa sociedade passe a entender que a nossa religião precisa ser respeitada como qualquer outra. E para que isso aconteça, a gente precisa que a escola também traga a teologia e a mitologia africana para dentro das escolas, como formação, com educação, enfim, é isso. Vereadora, outro tema muito presente no seu mandato é a questão do racismo ambiental, né? O racismo ambiental, a gente debateu sobre ele o tempo todo aqui, né? Desde a primeira pauta. É justamente essa segregação espacial que, infelizmente, afasta toda a estrutura urbana, toda essa estrutura de condição de uma vida digna das periferias, né? É justamente vocês viver dentro de uma cidade, mas não se sentir parte dela, ao mesmo tempo que você sofre a enchente, você sofre os deslizamentos de terra, você sofre todas as consequências do aquecimento global, né? Em relação às chuvas, ao calor extremo, à falta de esgoto, à falta de saneamento básico. E a gente precisa realmente que a cidade de São Paulo seja compreendida como todo o território. É encontro do que a gente já conversou no Sim. primeiro bloco, a questão da moradia, a própria questão da lei de zoneamento agora, para a gente tentar modificar isso, né? Exatamente isso. Nós precisamos, primeiro, compreender a diversidade do território de São Paulo. Você não pode pensar o extremo da Zona Sul e o extremo da Zona Leste da mesma forma. Você precisa pensar de formas diferentes, no sentido de que você tem territórios extremamente planos, onde você tem uma área permeável imensa, como é o caso do Itaim Paulista. Você tem o Parque do Tietê, que contorna toda aquela região que ainda sofre com enchentes, né? Então, você precisa pensar quais seriam as
saídas. Hoje existe a possibilidade da construção de um dique que vai contornar toda a comunidade para que a água não entre. No entanto, há outras medidas que precisam ser tomadas. Já no extremo da Zona Sul, Jardim Ângela, você tem casas construídas em barrancos que, com a consequência das grandes períodos de seca e depois da chuva, você fatidicamente vai ter deslizamentos ocorrendo. Então, você precisa pensar de que forma você consegue construir muros de arrimo, como aquela população pode ser realocada dali, retirada de um lugar e colocada em moradias dignas na mesma região, mas que garanta também uma condição de vida mais digna, sem risco nenhum. Vai ao encontro de tudo também que a gente estava falando sobre pensar a cidade a partir do cidadão, não só do local. E aí vai encontra o racismo estrutural, porque o racismo ambiental, por quê? Porque infelizmente ainda a população negra periférica que está nesses lugares de maior vulnerabilidade. A gente consegue quebrar isso? Outra pergunta de milhões. Outra pergunta. Eu espero que sim, senão não tem lógica a gente estar aqui. Exato. Vereadora, a senhora também trabalha, a senhora também tem uma atenção muito grande com cultura. A gente teve, infelizmente, o falecimento do Zé Celso faz pouco tempo. A senhora propôs um projeto para alterar a rua do Teatro Oficina aqui perto da Câmara em homenagem a ele. Queria que a senhora falasse um pouquinho qual que é a importância também de trabalhar a cultura, essas expressões culturais, para a gente englobar tudo isso nesse movimento transformador. A única forma que as periferias, que as pessoas têm, muitas vezes, de se expressar, de melhorar sua autoestima, de melhorar a sua saúde mental, de garantir o mínimo de lazer, é através da cultura. Quando a gente está falando de cultura, a gente está falando da roda de capoeira que acontece dentro da quebrada, a gente está falando do rapper, a gente está falando do funk, a gente está falando do teatro, enfim, das mais diversas expressões artísticas no território brasileiro é riquíssimo nisso. Então, a gente precisa garantir que se tenha espaço para que essas expressões culturais e artísticas aconteçam, ao mesmo tempo que respeitar a territorialidade dessas expressões e fomentá-las também, né? A gente tem aí produtores profissionais que conseguem acessar o Fomenta Cultura, enquanto tem outras pessoas que não conseguem fazer um projeto para entrar no VAI, para entrar em outras formas de fomento estadual e federal. Então, precisamos encontrar. Temos agora um projeto em São Paulo sobre a cultura na praça, que veio nesse sentido de ter centralização, mas que precisamos encontrar outros formatos também. Existem as casas de cultura, mas ainda não é o suficiente, né? Tem muita ação cultural que acontece na viela da comunidade. Uhum. E ali as pessoas se reúnem em torno daquela expressão que acontece há anos, né? Por exemplo, Vila Prudente. Eu fui numa festa junina que acontece ali nos becos da comunidade, maravilhoso. Então, a gente precisa realmente, primeiro, fazer um levantamento de todas essas expressões artísticas e culturais e depois pensar num formato que as próprias subprefeituras possam fomentar essas ações para que elas continuem acontecendo, né? É um pensamento nosso que a gente tem debatido bastante e que eu acho que com a ajuda do Executivo vai dar super certo. Vereadora, a gente chegou agora no momento do nosso ping-pong, né, Dani, do programa, que é o nosso momento com perguntas e respostas rápidas. Está preparada? Vamos lá. Qual que é o seu lugar preferido na cidade de São Paulo? Periferia. E se São Paulo fosse uma palavra, qual seria? Abandono. E se a política fosse uma palavra? Difícil. Qual que é o seu maior sonho para a cidade de São Paulo? Igualdade. Se a senhora pudesse voltar no tempo e conversar com a Jussara Basso, aquela menininha lá, aquela jovem de 16 anos que começou até aquela ideia política, entrar na política, qual que é o seu conselho? Estude mais. E para o jovem paulistano que está ouvindo esse podcast, está assistindo a gente aqui no YouTube e que começou a pulguinha, que conselho daria para ele? Continua. E agora, para encerrar esse ping-pong, a gente falou de cultura, uma dica cultural para quem está assistindo. Pode ser dica de filme, de peça de teatro, de algo que acontece na periferia. Deixa eu pensar. É muito importante conhecer as nossas aldeias indígenas, conhecer a Toca da Onça lá dentro da aldeia Tecoá Itacupé, lá no Pico do Jaraguá. Tem muita arte e cultura acontecendo por lá. Que legal, vereadora.
E aí, até a pergunta essa pergunta próxima que estava aqui caiu para mim, é a Carol que a pessoa vai fazer agora. Na verdade, é para perguntar como que é conciliar tudo isso, porque a senhora falou aqui no primeiro bloco, de terça, quarta e quinta tem sessão, sexta, sábado e domingo eu tô ali na comunidade. Quando sobra tempo para Jussara Basso, cidadã, mãe, como conciliar tudo isso, vereadora? Porque eu sou mãe também, e eu sei que é difícil. Olha, eu tô lavando roupa das 7 às 11 da noite, tô sendo mãe. A minha filha tem 19 anos já, é uma mulher super engajada também, é uma grande liderança para a idade dela, né? Então, ela compreende essa minha correria diária. A Jussara, ela é essa pessoa, né, que está sempre buscando aprender algo, ajudar, não no sentido assistencialista, mas ajudar no sentido a compreender o todo e como coletivamente a gente consegue chegar no objetivo. Então, essa é a Jussara Basso, não tem como ser outra pessoa. Então, é dessa forma que eu encontro tempo para ser eu mesma. Agora eu vou também já... Qual que é o seu hobby, vereadora? Tem alguma coisa que a senhora gosta muito de fazer no tempo livre? Eu sou artista plástica, eu pinto, sou poetisa também, então eu gosto muito de fazer essas duas coisas. No meu tempo livre, ou eu estou escrevendo, ou eu estou pintando. Olha, muito legal. Que legal, vereadora. E quais são os seus... Agora já saímos do ping-pong. Quais são os seus próximos planos, próximos passos? Sei que 2024 está aí, vai ser um ano puxadíssimo, mas o que a Jussara Basso pensa agora para o futuro? Olha, eu sou aquela pessoa que costuma torcer pelo melhor esperando pelo pior. Então, eu costumo me preparar bastante para as coisas. Neste sentido, eu ainda não estou pensando em 2024 como ano eleitoral, mas ainda pensando como mandata, né? Fazer o nosso melhor para que, nesse pequeno período de mandato que tivemos, a gente entregar para as pessoas a esperança que depositaram em 2020. Isso não é demagogia, é a verdade mesmo. Esperar 2024, que 2024 vai ser 2024. Nós ainda estamos em 2023, então, nesse sentido, até o último dia de dezembro, a gente vai estar trabalhando bastante para fazer alguma coisa útil pela população. Gostou do papo, vereadora? Ai, amei vocês, maravilhoso, Obrigada. gente. Muito obrigada. Infelizmente, está chegando ao finzinho, né, Dani? Exatamente. Muito obrigada pela presença aqui no programa. Já está convidada a voltar mais vezes. Claro, muito obrigada, viu, pelo espaço. Me convidem mais vezes, virei com certeza. Com certeza a gente vai chamar até pra gente saber do outro lado, da poesia da artista plástica também, porque agora a gente tem muito mais para explorar. Isso mesmo. Dani, obrigada mais uma vez. Obrigado, pela Carol. sua companhia sempre maravilhosa aqui no programa. Eu que agradeço, eu agradeço a todos, agradeço a vereadora. Muito obrigada. E esse foi o SampaCast de hoje, galera. Semana que vem tem mais. Continue acompanhando os conteúdos da Rede Câmara pela TV Câmara São Paulo, pelo portal da Câmara e também pelas nossas redes sociais. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Tchau, galera. Até mais, até uma próxima. Tchau, Carol.